nós estamos, né, para quem não estava vindo ainda, estudando esse livrinho, né? Um livrinho de cores. Conhecia, Tícia? Não. Conhecia? A gente chama de livro sem palavras, né? É um livro que não tem palavras, só de cores, mas que conta a história mais linda do mundo, né? A história do amor de Deus. E cada terça-feira a gente tem meditado numa dessas cores. Vou só recapitular bem rapidinho. Primeira vez, né, que a gente voltou aos estudos, a gente meditou sobre o dourado, essa página dourada que fala do céu. Porque a Bíblia diz que que no céu as ruas são de ouro, né? E a Bíblia fala mais coisas sobre o céu, um lugar maravilhoso que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Um lugar onde não há sofrimento, onde não há morte, onde não há dor, onde não há luto, né? E Deus tem preparado esse lugar porque Ele quer nos ter perto dEle, né? Mas existe uma coisa que não entra lá. A Valesca falou semana passada sobre o pecado, não é? O pecado não pode entrar nesse lugar, porque se o pecado entrasse nesse lugar, esse lugar deixaria de ser maravilhoso, não é verdade? E agora, é um problema, né? Todos nós somos pecadores. E como é que a gente pode, pecador do jeito que é, e morar nesse lugar maravilhoso, perfeito, que é o céu? Aí é que entra a página vermelha que eu vou falar hoje, tá certo? Quando Deus, Ele criou o homem, a mulher, Adão e Eva, Deus os criou perfeito. Deus os criou para ter harmonia com Ele. A Bíblia diz até que Deus passeava com Adão, eles tinham uma amizade, mas o pecado entrou para quebrar essa comunhão, para separar o homem de Deus. E o pecado trouxe muitas consequências terríveis. Quem pode dizer alguma? Para não ficar só eu falando. A morte, as doenças, a tristeza, as injustiças, né? A natureza foi abalada também, né? Então foram muitas as consequências do pecado, mas a pior delas foi a morte, não só física, mas a espiritual, a separação entre Deus e o homem, né? O homem passou a estar distante de Deus por causa do pecado. Mas Deus, Ele não desistiu do homem. Ele amou, Ele escolheu, Ele não precisava do homem. Ele era perfeito e pleno em si mesmo. Mas Ele escolheu amar o homem, Ele não desistiu. Deus poderia ter dito, vocês fez a sua escolha, porque quando Deus fez o homem, Ele não fez o homem como um robô, para fazer só o que Ele queria, o que Deus queria. Deus deu liberdade e o homem tomou a sua escolha. E quando eu falo do homem, não é só Adão e Eva, não só Adão e Eva pecaram, todos nós pecamos, né? Todos os dias nós agimos como Adão, nós pecamos. E Deus podia ter dito, agora sofre as consequências e ponto, e a história terminar assim, mas não termina assim, porque Deus amou o mundo, Deus amou a sua criação especial, Deus nos amou, e Ele preparou um plano maravilhoso, que a gente vai falar hoje aqui. Quando, logo em seguida que Adão e Eva escolheram o pecado, né, Deus ele já fez uma promessa. Lá em Gênesis, no início da Bíblia, lá em Gênesis, a primeira promessa Deus fez para Adão, de que iria enviar alguém para resgatar o homem do pecado. Alguém que viria de uma mulher, seria um descendente de mulher, já dando indícios, né, de como viria esse Salvador, que seria ferido, mas que ia destruir o pecado e a morte. E é maravilhoso, porque toda a Bíblia aponta para esse momento, né? Quando Adão e Eva, eles pecaram, eles se sentiram com vergonha, eles tiveram vergonha, porque eles estavam nus. Quando não tinha pecado, eles não se envergonhavam, mas quando entrou o pecado, eles sentiram vergonha. Então a Bíblia diz que eles tomaram folhas de figueira e fizeram uma roupa para si, de folhas de figueira. Era uma tentativa, uma iniciativa própria, humana, de resolver o problema, né, ali do pecado. Mas a Bíblia diz, lá em Gênesis 3:21,
assim: o Senhor Deus fez roupas de peles e com elas vestiu Adão e sua mulher. Como vocês acham que Deus fez essas roupas? Roupas de pele. Como é que se faz roupa de pele? Através da morte de um animal. Agora, vamos pensar. Adão e Eva nunca tinham visto a morte. A morte não fazia parte da vida deles. Agora eles estão vendo ali um animalzinho, um inocente, sendo sacrificado para resolver o problema que não era do animalzinho, mas era deles. Deus começa a dar indícios de que o salário do pecado é a morte. Era necessário que alguém morresse para pagar pelo pecado do homem. Aquela ilustração terrível, chocante, apontava já para alguém que no futuro viria e seria sacrificado por toda a humanidade. E aí, Adão e Eva, trouxe até umas figurinhas aqui, eles têm, olha só, Adão e Eva, eles têm filhos. Quem sabe o nome dos filhos dele? Caim e Abel. E eles crescem, Caim e Abel. Caim cuidava da plantação e Abel era pastor de ovelhas. E eles resolvem oferecer ofertas a Deus. E a Bíblia diz que Caim ofereceu do fruto da terra. E Abel ofereceu do melhor do seu rebanho, um cordeirinho. E sabe o que a Bíblia diz? Que Deus se agradou da oferta de Abel, porque aquela oferta também apontava para alguém que no futuro seria sacrificado, um cordeiro inocente, um cordeiro puro que morreria pela humanidade. E a Bíblia toda gira em torno disso. No Antigo Testamento, Deus ele manda a lei era para servir como um espelho, para mostrar o pecado do homem. Deus é santo, perfeito, justo, ele exige do homem essa perfeição, mas o homem não consegue obedecer à lei. Então ele sente que ele precisa de algo mais. A ideia da lei era essa, não era salvar o homem, era mostrar que era necessário alguém vir para resolver esse problema, porque o homem não conseguiria atender a lei de Deus. Nenhum homem consegue obedecer totalmente a Deus. Mas Deus também, ele ordena que os homens, lá no Antigo Testamento, eles ofereçam sacrifícios de animais. Para a gente pode ser até estranho, mas tinha uma razão de ser e a gente vai já entender. Aqueles animais também apontavam para a necessidade de alguém vir ao mundo ser sacrificado por nós, né? Mas Deus queria mostrar que o pecado é terrível. Hoje as pessoas acham que não tem problema o pecado, mas Deus quer mostrar que é terrível o pecado. É tão terrível que aquele animalzinho naquela época tinha que ser morto como ilustração, como ensinamento, para mostrar que alguém que era muito mais grandioso do que uma ovelhinha viesse a esse mundo, que não teria outra maneira de salvação a não ser que esse substituto viesse e tomasse o nosso lugar. Lá em Hebreus 9:22, a Bíblia diz: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Sabe o que isso significa? Que se sangue não fosse derramado, se não houvesse um substituto, uma oferta perfeita em nosso lugar, nós todos seríamos condenados. Era necessário que sangue fosse derramado, que um sacrifício perfeito. Mas tendo sacrifício perfeito, as pessoas continuam pecando. Exatamente, nós vamos falar sobre isso daí também. Mas será que aqueles animaizinhos sacrificados, eles poderiam perdoar pecados? De fato, não, ali era só um ensinamento, fazia parte da pedagogia de Deus para nos mostrar a gravidade do pecado e a necessidade de alguém para resolver o problema do pecado. A Bíblia lá em Hebreus 10:1 diz que tudo isso era uma sombra de algo maravilhoso que estava por vir. E na Bíblia também, lá no Antigo Testamento, tudo isso que eu estou falando é muito antes de Jesus vir. A Bíblia também
falava sobre muitas profecias de um cordeiro, né? Lá em Isaías 53, a Bíblia diz que viria um que seria como um cordeiro, que seria levado mudo ao matadouro, que não abriria a sua boca, como uma ovelha muda, ela seria levada para morrer, mas ela não abriria a boca, esse cordeiro. E eu acho maravilhoso isso, porque a gente vê que a Bíblia não é uma série de histórias desconectadas, ela é uma única narrativa, de Gênesis a Apocalipse, é uma única narrativa, que aponta para uma pessoa, Jesus. E séculos depois de tudo isso, né, que a gente rapidamente viu aqui, João Batista está lá, um mensageiro de Deus, um profeta, né, ele batizava pessoas, ele pregava o arrependimento. Na verdade, ele foi levantado por Deus para preparar as pessoas para algo muito melhor e muito maior que estava por vir. Ele está no deserto, batizando pessoas, quando alguém aparece. E ele, por revelação de Deus, ele sabe que aquele não é mais um profeta, nem um mensageiro, nem um grande líder religioso. João Batista olha para aquele e diz: é esse. Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele Cordeiro representado no Antigo Testamento, no Jardim do Éden, no sacrifício de Abel, nas ofertas ali dos judeus, aqueles eram só símbolos, mas esse é o Cordeiro de Deus que de fato tira o pecado do mundo. Jesus é o substituto perfeito, ele é o Cordeiro perfeito que nunca pecou, né? E que deixou toda a sua glória, deixou todo o resplendor de sua glória, ele sendo Deus, mas a Bíblia diz que ele se esvaziou de si mesmo, tomou forma de homem, se humilhou como servo até a morte, por amor a nós, não que nós merecêssemos, porque nós éramos e somos pecadores, mas por amor, ele deixou tudo e veio a esse mundo. Ele se fez homem, foi criança, foi adolescente, como nós um dia fomos, mas diferente de nós. Ele nunca pecou, ele foi perfeito em tudo. Ele é o Cordeiro perfeito. Ele foi tentado como nós, mas a Bíblia diz que em sua boca não se achou engano. Ele foi tentado, mas sem pecado. Ele foi perfeito em tudo. Ele curou pessoas, mostrou seu poder, e os milagres autenticaram que ele era, que de fato ele era o que ele dizia ser. E ele pregou sobre o amor, ele fez sermões maravilhosos, mas ele não veio para isso. Ele não é o mártir da paz, ele não veio só para dar ensinamentos, ele não veio para isso. Ele não veio para curar cegos, leprosos, paralíticos, tudo isso ele fez. Mas ele veio a esse mundo com um propósito. Ele veio para morrer em nosso lugar. Ele veio pelos nossos pecados, porque não havia outra maneira. As nossas obras não poderiam nos levar para o céu, porque nós somos pecadores. Nem a nossa religião, nem a nossa igreja. Foi necessário que isso acontecesse. Que sangue perfeito, de um Cordeiro perfeito, fosse derramado pelos nossos pecados. E a Bíblia diz: e o sangue de Jesus, seu Filho, Filho de Deus, nos purifica de todo pecado. Diz lá também em 1 Pedro 1,18: não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula. Interessante que o cordeiro do Antigo Testamento não poderia ser qualquer um, não. Tinha que ser um macho, sem defeito, sem mácula. Tinha que ser perfeito, porque era a representação desse cordeiro. Tudo apontava para Jesus. E Jesus, ele veio e derramou o sangue dele. E o sacrifício dele naquela cruz é perfeito para nos salvar. Antes de morrer, ele diz: está consumado, está pago, está quitada a nossa dívida. Só existe uma maneira
da gente ir morar no céu é através de Jesus. É recebendo Jesus no nosso coração, se arrependendo dos nossos pecados. Apocalipse 1:5 diz: aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos pecados. Ele nos ama tanto que ele fez isso por nós. Imagine só, o Deus criador de todo o universo, grande, soberano, nos amou tanto, sendo nós pecadores. A Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós pecadores. É um amor grande demais. Nós não merecíamos, mas Ele fez tudo isso para nos ter perto dEle e para um dia nos levar para esse lugar maravilhoso. Agora, a escolha é de cada um, que cada um possa se examinar. O que é que eu tenho feito? Será que eu já entreguei a minha vida de fato a Jesus? Será que Jesus já transformou a minha vida? Será que eu tenho uma garantia de morar nesse lugar maravilhoso? Só Jesus pode dar essa certeza.